Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Rocha e hoje é segunda-feira, dia 4/3/2013, um dia que novamente o mercado caiu e novamente Petrobras e Vale caíram. No dia de hoje, a Vale caiu bem mais que a Petrobras, a Vale caiu aí mais de 2%, a Petrobras caiu menos de 1%. De qualquer maneira, a gente tem visto os ativos que têm liquidez de opção no Brasil, que são os ativos cíclicos, Petro, Vale e OGX, sofrerem muito, principalmente a OGX, mas como a gente vem falando, o mercado de opções continua um mercado atrativo, interessante para se operar. Muito bem. Vamos continuar aqui então, vocês já estão olhando para a planilha, né? Então já vamos ver o que a gente tem de interessante nas opções de Petro, de Vale e de OGX. OGX a gente não tem sugerido mais que as pessoas operem. A Petro caiu 2,37, como é está falando aqui, então eu estou enganado. De fato, a Petro caiu mais do que estava caindo durante o dia. Legal. A Petrobras abaixo de R$17, próximo dos preços mínimos históricos do papel, 16,73. Histórico não, né? Porque ela na década de 90 custava muito menos, mas aí nos últimos anos. A Petro C14 trabalhando na faixa de 2,79, o strike dela é de 14,5, 50% de volatilidade. Essa volatilidade está acima do normal, provavelmente está equivocada, mas a Petro C15, que já é uma opção um pouco menos dentro do dinheiro, custando R$1,81, com 38% de volatilidade. Só para a gente ter uma ideia, ela está pagando uma taxa na faixa de 1,13 ao mês. Então é uma taxa interessante, que deu uma melhorada e que melhora todas as vezes que a volatilidade sobe, como a gente sabe. A Petro C16 custando 0,94, com 34% de volatilidade, e a menor volatilidade de todas da Petro C18, trabalhando com só e apenas 31,3% de volatilidade. Ela tem um delta de 13%, então ela é uma opção fora do dinheiro, significativamente fora do dinheiro, né? Uma opção que está com 7 centavos, faltando aí os 10 dias úteis para o vencimento da série C, e essa opção, teoricamente, se você fizesse uma compra do papel e lançasse essa opção, ela te pagaria uma taxa de 17% ao mês. Mas esses 17% ao mês significam que o mercado deveria subir e que ele deveria ficar acima de R$18 no vencimento, o que não é algo possível, mas não é algo tão provável assim. A Petro D, vamos direto já para a Petro D, com volatilidades menores, né? A menor volatilidade de todas, entre todas as Petro D, é a Petro D18, que também é uma opção levemente fora do dinheiro e que está com 28% de volatilidade e 26,16% de delta. Então, de fato, é uma opção fora da grana e que tem um gama de 20%. A opção Petro D15, que está em 99, está com uma volatilidade de 33%. Essa volatilidade indica que quem fizesse a compra do papel e a venda dessa opção, uma operação de taxa para a Petro D15, teria uma taxa de retorno médio de 1,27%, e aí é bruto, ainda tem que tirar os custos operacionais, e uma proteção de 11,9%. A única vantagem desses papéis caírem, então, é que a volatilidade sobe e aí a gente tem condições de obter uma taxa melhor para fazer um financiamento. Porém, né, esses papéis andam caindo bastante, então não está fácil assim fazer operações de taxa. A Petro D16 custando 1,19, 31% de vol, e a menor vol, como a gente já havia dito, da Petro D18, que é 28% ao ano.
Depois a gente tem a Petro-E, para o vencimento da Petro-E, que é no dia 20 de maio, né? Que é no mês 5, faltam 53 dias úteis para o vencimento. A Petro-E 15 está custando 2,22, o strike dela é de 15 mesmo, redondo, ela está 1,73 dentro da grana, com uma volatilidade de 32,7% e pagando uma taxa ao mês de 1,32. Então a taxa que está sendo paga ao mês de Petro-E é uma taxa em linha até levemente maior do que a taxa da Petro-D. Então, Roxo, se você tivesse um recurso, quisesse fazer uma operação de taxa, um lançamento coberto, seria melhor fazer na Petro-D ou na Petro-E? Por esse acompanhamento, tanto por conta dos custos operacionais que são menores, porque daqui até o vencimento e teoricamente você só teria necessidade de fazer uma rolagem, e além disso, pelo motivo da taxa ser maior, está pagando uma taxa de mais de 1,3%, enquanto a taxa da D está em 1,20 e pouco, é melhor a gente fazer o lançamento na E, tá certo? Seria mais interessante. A menor volatilidade de todas da Petro-E é 27,7%, significa que 27, quase 28%. Então houve uma mudança. Faz tempo que a gente não vê alguma mudança estrutural entre as opções, alguma coisa interessante. E a mudança que ocorreu dessa vez foi que diferentemente dos últimos meses todos, que quando a volatilidade subia, o vencimento mais curto, no caso desse mês o vencimento C, estar com uma volatilidade mais alta, os dois outros vencimentos com volatilidades decrescentes, sendo que o terceiro vencimento, no caso atual o vencimento E, estava com uma volatilidade muito menor do que a volatilidade de D. Nesse caso não. As volatilidades de Petro-D e Petro-E estão em linha, são muito parecidas, né? Não há essa queda aí na estimativa. Legal. Vou tirar meu rosto e voltar aqui para a planilha. Tá salvando a planilha não? Não, tá bom. Mas é uma outra planilha? Legal. Gente, estou conversando com o TG aqui porque na semana passada a gente fez uma rolagem de opções e eu acabei não salvando. Então o santo TG tá fazendo que nem Jesus, é só Jesus salva, é só o TG salva, não tô brincando. O TG achou pra gente a planilha e agora tá salvando lá pra gente poder dar uma olhada como é que ela tá. Petro-O e Petro-P temos aqui. A Petro-O é o vencimento mais curto, né? Vence daqui 10 dias úteis. Ele é semelhante, próximo ao vencimento C, né? Ele vence no mesmo momento que o vencimento C das calls. Essa put Petro-O vence no mesmo momento. A gente queria pedir desculpa dessa barulheira aqui no fundo. A gente está mudando para uma outra sala. A parte de gravação, de estúdio, está mudando para uma outra sala onde a gente está montando um estúdio. E isso deve melhorar aí nos próximos, talvez mês e meio, alguma coisa assim. Temos uma obra do metrô aqui do lado que está fazendo essa bagunça toda. A Petro-P, que é o vencimento similar a Petro-D, quer dizer que vence em abril, as volatilidades estão entre 33% e 27,5%. Então estão em linha com as puts, isso é importante, com as calls, perdão, isso é importante. E a gente tem Petro P15, quer dizer, se você fosse fazer um hedge para R$15 você pagaria 14 centavos. Petro P16, se você fosse fazer um hedge para R$16 você pagaria 34 centavos. E Petro P17, que aí já é dentro do dinheiro, levemente dentro do dinheiro, você pagaria 69 centavos. Quero combinar uma coisa com vocês. A Petro vem caindo há muito tempo, então a gente tem simplesmente feito rolagens da nossa trava de baixa com lançamento coberto, aquela operação
tradicional que a gente ensinou aí há mais de um ano e que a gente vem acompanhando a estratégia. E a minha ideia é que quando a Petro subir pelo menos 2 vencimentos seguidos, isso em algum momento vai acontecer, o mercado não cai para sempre, isso é algo que a gente tem que ter em mente. Quando a Petro subir pelo menos 2 meses, a gente vai passar daí para frente, além de fazer a trava de baixa, de vez em quando comprar um pozinho de put, até para deixar esse acompanhamento, essa operação mais fácil de entender. As Petro P, então, que são as mais longas, estão custando esses valores que a gente falou. E agora nós vamos ver como é que anda a Vale C, o vencimento mais curto de Vale, a Vale que agora está nesse novo dilema, nesse novo mundo da alta volatilidade, da qual ela não andava fazendo parte e que agora começou a fazer parte porque ela vem caindo e agora está R$34. Então vejam aí, volatilidade mínima para quem está operando as opções de Petro C, volatilidade implícita, que é diferente da volatilidade histórica, que é aquela tradicional que a gente aprende no livro do Hu. A implícita a gente também aprende, mas ela não é aquela calculada pelas séries históricas, ela é calculada fazendo o inverso do Black-Scholes. Você pergunta para o modelo Black-Scholes, qualquer dia a gente faz uma palestra aí sobre esse assunto, se houver demanda. Mas vamos ver como é que estão aqui os preços. A menor volatilidade de Vale 100, 31,5% praticamente por cento. A Vale C 31 custando 3,31 com 93% de delta, quer dizer, bem dentro da grana e pagando uma taxa de 1,10. Não é uma taxa incrível, mas é uma opção bem dentro da grana mesmo. E a Vale C 32, que também é uma bela taxa, com 2,15 de VI, pagando uma taxa de 1,66. Quero ver quem tem coragem de comprar Vale, né? A gente tinha dito na semana passada que ela estava num suporte. Ela deu uma melhorada durante a semana passada toda, a gente falou isso na segunda, e talvez ela tenha novamente voltado para essa área de suporte. Não se sabe se ela perdeu ou não. Perdeu? Não, é isso. O TG está nos dizendo que ela continua nessa área de suporte. Então, para os mais valentes e machos aí, 3366 é mais ou menos aonde está essa faixa de suporte, onde ainda tem gente defendendo o papel. Se perder isso aí, ela perde essa defesa, e aí existe uma chance bem maior dela vir buscar um novo mínimo, que seria mais ou menos onde, TG? Você tem uma ideia? O novo suporte, se for perdido esse suporte atual de Vale, seria na faixa de 30,5, quer dizer, tem um carinha no meio aí de 33 e depois lá na faixa de R$31, que é uma queda de R$3 o preço do papel, que dá mais de 10% de queda. É um cenário ruim, mas é um cenário possível, né? A gente vai ter que aprender a tratar com esses tipos com esse tipo de terminologia que no dia a dia não diverge muito. É possível, é provável. No nosso caso aqui não. Provável tem muito mais chance de acontecer do que possível, né? E vamos acostumando com essa linguagem. Vale C 34, que é a Vale da grana, com 31% de vol. Então é por aí que a volatilidade está trabalhando. Roxo, se você fosse tem o papel, quer fazer aí uma trava de baixa para diminuir o preço de custo e fazer aquela defesa que você anda fazendo na Vale, qual seria a opção que você escolheria? Olha, eu escolheria hoje talvez uma Vale C35 com Vale C36, ou uma Vale C35 com Vale C37. Aí depende do seu apetite. Eu faria com a Vale C36, provavelmente, tentando receber próximo de 30 centavos, né? Ou então tem a Vale C34 com Vale C35 ou Vale C36, mas aí deixa a estratégia bem menos protegida. Mas acho que C34 com 35 também é interessante, é uma alternativa.
porque você colocaria cerca de 40 centavos no bolso, o que aumentaria a quantidade de dinheiro que você colocou no bolso. Mas se o papel Vale subisse, estivesse acima de R$35, aí você teria que fazer uma rolagem. Por isso que as alternativas são essas. Quem escolhe o ajuste fino é o trader, a gente não vai fazer nenhuma sugestão nesse tipo, até porque nós estamos aqui com uma função muito mais didática do que com uma função de sugerir estratégia e de indicar estratégia, porque a gente nem pode indicar. Vale D, 34,15, como a gente já viu, né? E as Vale D de 31 a 38, com de 31% de volatilidade na Vale D 31 e na Vale D 38, 28% mais ou menos de volatilidade. Então a gente tem uma convergência para um nível um pouco mais baixo de volatilidade. Não são todas as opções da Vale que deram essa grande alta de vol, principalmente as que deram a alta, que sentiram essa diferença, foram as opções mais curtas. A Vale está com 31% de volatilidade histórica, então a volatilidade implícita está trabalhando abaixo da volatilidade histórica. Isso é ruim para quem está vendendo as opções, para quem está comprando teoricamente é bom, porque elas estão custando mais barato do que elas deveriam. E a Vale, a Petro, está com uma volatilidade implícita de 26%, então até mais baixa do que a volatilidade histórica. Então há uma divergência entre a volatilidade da Petro e da Vale. Enquanto a volatilidade histórica da Petro está mais alta do que a volatilidade implícita, da Vale, né, está mais alta, está 31% a histórica e 28, 29 a implícita. Da Petro, a volatilidade histórica está em 25, 26 e a implícita está em 28, 29. Então tem essa diferença aí entre essas duas, tá certo? Na Vale D, Roxo, qual você escolheria? Eu acho que seria a venda da Vale D 35 com a compra ou da Vale D 36 ou da Vale D 37. E aí vocês sabem que se a compra for na 36, você só perderia a diferença de 1,03 para 67 centavos, que seriam os 40 centavos. E se você vender na D37, você perderia a diferença entre 1,03 e 40 centavos, que são 60 centavos, mais R$1. Então você perderia mais ou menos R$1,40 se o mercado subisse e ficasse acima de R$37. Então é uma rolagem cara. Eu nos primeiros meses prefiro fazer uma coisa um pouco mais barata em termos de rolagem, para o risco não ficar tão grande. Vale E, vamos ver como é que anda a Vale E. Só tem liquidez a Vale E 33, que está custando, acho que até um pouquinho mais baixo do que deveria. Essa vol deveria estar um pouco mais alta. A Vale E 37 com 27% de vol e as Vale E 36, 37 e 38 com volatilidades na faixa de 26%. Eu não trabalharia com essa Vale E, primeiro por conta da liquidez e segundo por conta que as volatilidades estão bem mais baixas do que a da Vale D, mostrando que a Vale D está mais interessante. Em termos das puts de Vale, nós temos volatilidades na Vale O que vão no mínimo de 34, 33 até 39, em linha inclusive com as Vale C, e as Vale P com 29, 30% de vol, mais ou menos em média 1 ponto ou 2 pontos acima da Vale D, também tudo em linha, tudo bem. Vamos ver agora como é que anda a nossa outra planilha, que é a planilha de operações. Eu estou abrindo aqui para ver se ela já está salva corretamente. Legal, tá salva. E o que a gente tinha montado na semana passada? A gente tinha feito uma rolagem, né? A gente estava na Vale C, na Vale C 18 com 19, e aí a gente resolveu rolar para a Vale C 17 com 18. Então a gente vendeu a Vale C 17 por 46 centavos
ela tá 32, então já estamos ganhando grana nessa rolagem. E a gente tinha comprado por 14 centavos a Vale C18 e agora ela tá 14 centavos. Então a gente já tá com algum ganho na Vale C17. Se o mercado subir aos poucos e ficar perto de R$17, melhor ainda. Se ficar até 17,30 não tem problema nenhum pra gente. E nós fizemos a rolagem e já estamos ganhando, já estamos com R$1.800 mais ou menos por quilo de diminuição do preço, do nosso preço de custo. Tudo bem que a perda é uma perda maior, de mais de R$5, mas a gente não tem controle sobre isso. A estratégia é essa, deixar o papel oscilar do jeito que for e cuidar só de diminuindo o preço de custo pelas opções. Então vamos manter a estratégia aqui. A gente ainda não fez nenhuma rolagem. Na semana que vem, na segunda-feira que vem, a gente vai ter a obrigação de fazer essa rolagem, de trocar a Vale C pela Vale D. Vamos ver até se a Petro dá uma melhoradinha, porque aí a gente ganha mais grana nessa Petro C, né? Se ela estiver perto de R$17, ganha alguma grana, porque a C18 para e a C17 não, na verdade não vamos ganhar muito não, se ela der uma subidinha, mas pelo menos a gente faz a rolagem para o vencimento seguinte, Petro D, com bem mais vantagem. Acho que é por aí que a gente tem que fazer e em algum momento ver o papel subir o suficiente, né, para que o que a gente ganhou nas rolagens da trava de baixo versus o que a gente está perdendo no papel se equilibre e a gente chegue ao preço de custo, o preço do papel chegue ao nosso preço de custo e a gente passe a ter lucro na estratégia. Isso vai acontecer, não sabemos se é hoje, se é amanhã ou se é quando houver uma perspectiva de que esse controlador vai mudar a maneira como ele gera a empresa. É por aí que a gente acredita que as coisas vão acontecer. Gente, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar no programa de hoje. Não temos muitas novidades, então vamos até terminar um pouquinho antes. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam acompanhando. Eu acho que essas operações que a gente vem ensinando é uma alternativa muito importante, muito real para quem tem esses papéis a preços lá atrás e não pretende vender, inclusive por conta de todos os conselhos que vocês vêm seguindo recebendo nos últimos anos de não vender sua carteira de ações, não vender na baixa e tudo mais. Isso faz sentido, principalmente para quem tem visão de longo prazo. Então uma das únicas alternativas para se proteger de quedas de Petro, de Vale, de OGX e tudo mais é fazendo a trava de baixa como alternativa para proteger a compra do papel. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente tem programa de novo às 3h30 da tarde, que é o programa de long and short. Tomara que a gente volte a ganhar dinheiro, né? Porque perdemos uma grana alta na semana passada, mas faz parte, está no preço mesmo. Então até amanhã. Muito obrigado, ótima semana para todo mundo aí.